Que bênção, um novo mês se inicia na casa de Deus para todos que aqui estamos, celebrando aquilo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas. E eu não sei não sei se você é como eu, mas eu sou apaixonado por futebol. Mês de junho desse ano nós começamos a Copa do Mundo, momento em que todo mundo para assistir os jogos. É uma experiência tão boa, aquela sensação de você ter jogo de futebol passando o dia inteiro, você assistindo jogos de países e nações que você nem sabia que existia, e é um momento muito especial, um momento muito interessante. E para isso, pensando nesse clima de Copa do Mundo, nós escolhemos esse tema, chama o VAR, que é uma expressão comumente usada nesse meio futebolístico no que diz respeito a situações polêmicas no futebol. Então, aquele impedimento que normalmente você não consegue ver a olho nu, você tem que ver num replay, usando uma tecnologia diferenciada para ver se aquele gol foi legal ou não, se a bola tocou na mão ou não, se aquilo que está acontecendo ali é válido ou não. Nós pegamos essa mesma expressão, mas não para falar de futebol, mas para falar sobre a nossa fé. Será que somos de fato cristãos? Ou será que estamos vivendo uma fé aparente? Uma fé que apenas comunica crer em um Deus, mas que de fato nós não seguimos esse Deus. Para isso, então, o nosso subtítulo é: quando dizer sou cristão, não é o mesmo que seguir Jesus. Quando nós olhamos para dados estatísticos do IBGE, nós percebemos que a maioria da nossa nação é brasileira. Mas junto com isso, grande corrupção, grande imoralidades, grandes situações de violência, desigualdade social, problemas dentro das próprias famílias. E aí a gente nos pergunta, como pode um país majoritariamente cristão ter resultados como esses? E aí a gente fica naquele dilema, se são de fato cristãos ou vivem uma fé aparente. Então a nossa ideia nesse mês aqui na Ipelagos é nós refletirmos sobre isso. Como está a nossa fé? Será que somos cristãos nominais ou verdadeiramente discípulos de Jesus? Para isso eu quero expor com você o texto que está lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta durante a exposição. Mas é um texto em que Jesus está tratando exatamente isso. Esse mesmo problema, que não é inédito para os nossos dias. Um problema que há 2000 anos atrás já incomodava o Senhor da igreja. A palavra de Deus diz assim, Lucas, capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui reunidos como teu povo. Nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor resgatou através do teu Santo Espírito. Ó Pai, que no nome de Jesus seja o Senhor falando conosco.
abrindo-nos o entendimento, mostrando-nos o que é a verdadeira fé, como podemos ser de fato discípulos do Senhor. Ó Deus, confronta o nosso coração, tira-nos da nossa zona de conforto e nos traz para mais próximos da Tua cruz, Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que não é um texto fácil de nós digerirmos. Muitas vezes nós temos a errônea imagem de que Jesus era um homem, por ser o próprio Deus, um homem muito bom, que passava por várias e várias regiões, resolvendo o problema das pessoas, dizendo para elas: venham me seguir, a vida de vocês será muito melhor. Eu os prosperarei materialmente, eu os curarei fisicamente, eu vou dar para todos vocês uma vida abundante. Nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, não era esse Deus. Ele não era esse Senhor, não era esse mestre. Jesus Cristo é o Senhor que, ao pisar nessa terra, a primeira coisa que ele fez foi nos chamar para o arrependimento. Essa é a palavra da pregação da cruz. É chamar pessoas para que se arrependam dos seus maus caminhos. O que eu quero destacar em primeiro lugar, que essa mensagem, ela foi dedicada primariamente ao seu próprio povo, os judeus, mas que também alcançava essas multidões, que na sua maioria também eram judeus. Portanto, queridos irmãos, é um erro nós acreditarmos que por estarmos dentro da igreja, nós já somos cristãos. É um erro imaginarmos que pelo fato de congregarmos numa igreja, podemos dizer com toda certeza que somos filhos de Deus. Paul Washer dizia que da mesma maneira como um carro, ao entrar numa garagem, nós, ao entrar numa garagem, não passamos a ser um carro. Ou nós, ao entrar no McDonald's, nós não viramos um Big Mac. Da mesma maneira, uma pessoa, ao adentrar as portas deste lugar, não se torna um cristão. Mesmo que assim o diga, mesmo que confesse diante das pessoas: eu sou cristão, nós vamos perceber aqui nesse texto que fé cristã, que ser discípulo de Jesus, não é o que esse mundo acredita ser. Por que nós vemos isso? Como eu introduzi, trazendo dados estatísticos do IBGE sobre a nossa nação ser majoritariamente cristã, quando os resultados que nós aqui encontramos não condizem com isso. Mas mais ainda, quando nós vemos multidões que fazem parte da Marcha para Jesus. Vocês viram o que aconteceu alguns dias atrás aqui na nossa cidade? Uma multidão, a Marcha para Jesus, todas as pessoas ali declarando: nós somos cristãos, Ponta Grossa é de Jesus. Eu não aguentei quando eu vi aquilo, e eu imediatamente, vendo esses eventos aqui na nossa cidade, mas por todo o Brasil, eu coloquei uma foto da verdadeira Marcha para Jesus, que eram os cristãos cóptas, que foram capturados em 2017, marchando em direção à praia, onde todos eles foram degolados por confessarem que somente Jesus é o Cristo. A nossa nação, a nossa cultura, preza por um evangelho leve, um evangelho soft, um evangelho que você pode se dizer cristão sem mudar a vida, sem passar pela cruz. Um evangelho em que a coroa ela é oferecida de modo muito destacado, em que as promessas são muito destacadas, mas que a cruz é subjugada. Nosso Deus te ama. O nosso Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. O Senhor tem uma história nova para você. Quando na verdade o chamado do evangelho é: você quer me seguir? Então tome a sua cruz. Em outras palavras, morra. Você percebe como esses dois evangelhos são totalmente diferentes? O primeiro, esse evangelho soft, um evangelho leve de ser digerido, um evangelho em que não exige de você qualquer mudança, é o evangelho que nós chamamos do evangelho nominal. Sou cristão, mas não vive como Cristo. O segundo, este é o evangelho de Cristo. Esse evangelho que te chama para a morte. E aí?
Você quer mesmo ser discípulo de Jesus? Você está pronto para abrir mão de todas aquelas coisas que talvez você julgue inegociáveis? O seu conforto, a sua carreira, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua família, por amor a Cristo. Você percebe como a mensagem fica mais pesada? Você percebe como a nossa realidade é transformada? Por quê? Seguir a Jesus não é um passatempo, não é uma escolha fácil. Pelo contrário, é a escolha mais difícil que você fará na sua vida, se verdadeiramente você quiser seguir a Jesus. Jesus, nessa mensagem, ele está sendo acompanhado por grandes multidões. Lucas nos enfatiza isso, e ele fala: multidões acompanhavam Jesus. Nosso Senhor, se você observar nos capítulos anteriores, era alguém que já havia pregado vários sermões. O seu ministério já havia começado há alguns anos. Ele já havia feito milagres, ele já havia expulsado demônios, ele já havia feito tantas e tantas e tantas coisas extraordinárias, que muitas pessoas passaram, conforme Lucas nos diz, a acompanhá-lo. E aqui, primeiro parênteses, a multidão sempre vai acompanhar Jesus. Jesus mostra para nós que estes que ali estavam acompanhando o seu ministério com interesses, que interesses eram esses? Serem curados, que as suas mazelas fossem resolvidas, que as suas crises fossem sanadas, que eles prosperassem, que eles no mínimo tivessem um alimento, como nós vimos na multiplicação de pães e peixes. Mas todos esses que ali estavam, seguindo a Jesus, muitos queriam levantá-lo como o rei dos judeus. E Jesus, para essa caminhada, olha para eles e prega o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento, o evangelho da transformação. Veja quais são as primeiras palavras que Jesus usa. Ele começa a dizer usa duas ilustrações, a do rei, que antes de ir para a batalha precisa mensurar o tamanho do seu exército e do exército inimigo, e ele usa a figura também do construtor, que antes de começar a obra, levantar os alicerces, ele julga se terá finanças para concluir aquela obra. E Jesus fala: quem não estiver pronto, quem não renunciar à sua vida, quem não me amar mais, quem não estiver pronto para morrer para si mesmo, ele enfatiza 3 vezes, queridos irmãos: não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. De certa forma, nós podemos presumir que o ministério de Jesus, em vários momentos, parece que tende a convencer as pessoas a não segui-lo do que a segui-lo. Você lembra outra situação em que Jesus também está pregando? Chega um jovem, possuidor de muitas riquezas, e ele, encontrando Jesus, pergunta: mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: obedeça aos meus mandamentos, obedeça a lei do Senhor. O jovem responde: eu já tenho feito isso, já tenho obedecido a lei. E aí Jesus fala: então venda tudo o que você tem e me siga. Aquele jovem, possuidor de grandes riquezas, dá a meia volta e vai embora. Não parece que Jesus é diferente no sentido de que nós, como igreja, sempre sonhamos em ter a nossa igreja repleta de pessoas. Mas Jesus, ele faz um serviço, parece que contrário. Porque quando as pessoas vêm até ele, Jesus fala: você não pode ser meu discípulo. Por que Jesus age dessa maneira? Por que Jesus faz essa seleção? Por que Jesus sobe o sarrafo da vida cristã? Porque o Senhor é aquele que conhece o seu povo. E o Senhor sabe que viver uma vida para imitar o próprio Cristo implica em você abrir mão de todas as outras coisas. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é que o discípulo é chamado a amar Jesus acima de todos os outros amores. E esse é o primeiro ponto. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Talvez para você essa seja fácil. Pastor, pensa em alguém que aborrece o pai e a mãe. Sempre aborreceu.
Pense em alguém que sempre aborrece os irmãos, manda aqueles memes zoando. Eu sou o cara mais chato do mundo na minha família. Jesus não está falando desse aborrecimento. Jesus está fazendo aqui uma comparação de amores. Jesus não está dizendo, ame menos a sua família, ame menos o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. O que Jesus está dizendo é, me ame mais do que você ama eles. Me ame mais do que você ama essas pessoas que naturalmente nós mais amamos. Jesus está usando uma linguagem extremamente forte, porque no contexto judaico, o centro de toda a segurança de um indivíduo estava na sua própria família. Veja que lá no Antigo Testamento, quando Deus chama um povo, Ele não chama unicamente um indivíduo chamado Abraão. Ele chama Abraão e a sua família. Depois, com Isaac, é a mesma coisa. O compromisso de Deus não é exclusivamente com Isaac, mas é com a sua família. O Senhor ajudou a escolher a esposa dele. Da mesma maneira, Jacó e a sua família. Quando José vai para o Egito, você se lembra o que acontece depois que José perdoa os seus irmãos que o traíram? Deus fala, traga toda a sua família. 70 indivíduos foram para o Egito e foram salvos da grande seca em Canaã. Perceba, queridos irmãos, que para o judeu, a figura familiar, ela é sempre central. E aí Jesus vem e fala, me ame mais do que você ama a sua própria família, o seu próprio clã. Para o judeu isso era inimaginável, mas para Cristo era aquilo que ele buscava. Não que nós deveríamos amar menos essas pessoas tão importantes, mas que nós deveríamos amar mais ao nosso Deus do que a elas. Por quê, queridos irmãos? Porque o Senhor, Ele se apresenta para nós como o ápice de todo amor, como aquele pelo qual nós precisamos viver. Porque se nós amamos mais a nossa família do que o Senhor, o que irá acontecer inevitavelmente? Crises e dificuldades. É o amor desordenado. Já viu pessoas que diziam em entrevistas, eu já vi várias dessas, que o rapaz, depois de ter matado a sua esposa, fala, eu a matei porque eu a amava. Já viram isso? Já viram pais entregando seus filhos para outras pessoas criarem, dizendo, eu não poderia criá-los, então eu amava tanto que eu queria que outras pessoas criassem. E aí tem N justificativas para isso. Mas, queridos irmãos, contrariamente a essas posições, quanto mais nós amamos Jesus, melhores pais nós nos tornamos, melhores filhos nós somos, melhores cônjuges nós passamos a ser. Por isso, a fonte de todo amor é o próprio Cristo. Então veja que Jesus não está competindo aqui entre amores, mas Ele está mostrando para nós que nós devemos amar mais a Deus do que as pessoas da nossa própria casa. Não porque elas não merecem o amor, mas porque a maior prova de amor de alguém que está dentro de uma família é amar a Deus mais do que sua família. Essa é a maior prova. Por isso, você ama a sua família? Ame mais a Deus. Ame mais o seu Senhor do que aqueles que estão na sua casa. Ame mais a Jesus do que aqueles que o Senhor constituiu como a sua família. O cristão nominal até ama Jesus, mas não acima dos seus próprios interesses. Jesus é apenas mais um elemento nessa série, nessa grande lista de amores. O cristão nominal, ele gosta de Jesus como um admirador. Jesus é tão inspirador, Jesus é um grande mestre, Jesus é digno de toda admiração, mas eu não estou disposto a abrir mão da minha família, do meu conforto, da minha reputação, dos meus negócios, do dinheiro, da minha sexualidade, dos meus sonhos, da minha autonomia, do meu controle. O cristão que crê em Cristo Jesus como discípulo do Senhor é aquele que coloca todas essas coisas debaixo do amor de Cristo. Se Cristo me chama para eu viver a minha vida para Ele, eis-me aqui, Senhor. Todas essas outras coisas que eu acabei de citar, elas estão abaixo desse grande amor. Por isso, deixa eu perguntar a você.
Quando obedecer a Jesus custa a aprovação familiar, quem você escolhe? Quando seguir a Jesus confronta a sua vontade, o seu conforto, os seus ideais, quem vence essa disputa? Quando Cristo disputa lugar com conforto, reputação ou dinheiro, quem governa a sua vida? Queridos irmãos, em primeiro lugar, o discípulo de Jesus é aquele que tem o amor a Cristo acima de todos os outros amores. O torcedor, aquele que é a multidão, que está no estádio gritando para o time, dizendo vamos vencer, mas que não tem poder para chutar uma bola para dentro do gol, ou dar um carrinho para desarmar o atacante adversário, esse sempre será unicamente um admirador ou um torcedor. Mas Jesus é aquele que não nos convida a nós sermos admiradores dele. Jesus nos convida a nós sermos estes que ele mandará a campo, que jogaremos segundo a sua própria estratégia, que faremos e seguiremos os seus próprios comandos, entendendo que ele é o Senhor que habita em nós. Quero terminar esse primeiro ponto dizendo: me diga quais são as suas prioridades, que eu direi quem é o seu Deus. Me diga o que fundamenta as suas escolhas, e eu direi quem é o seu Deus. Me diga qual é o seu maior amor desse mundo, que eu direi quem é o seu Deus. Em segundo lugar, Jesus chama o discípulo a não a admirar a cruz, mas a tomá-la, a passar por ela. Versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos, na antiga Roma, a cruz não era um pingente que nós usávamos. Não era algo que nós colocávamos num cordão ou num quadro. Não era um objeto de decoração. A cruz, na antiga Roma, era o ápice da ira do Estado diante de uma pessoa. Era a pior forma de morte. Você ser condenado à cruz implicava em você ter feito coisas extremamente pesadas. A cruz não era um objeto a ser admirado, mas algo que nos lembrava, algo que nos trazia esse temor, um medo. Meu Deus, o que será que essas pessoas fizeram para passar pela cruz? Portanto, não se parece nem um pouco com o que é a cruz nos nossos dias. A cruz, naquele contexto, era um instrumento da execução, um instrumento de morte. Quem carregava uma cruz era alguém que estava carregando uma cruz em direção à sua própria morte. Veja que o convite de Jesus não é nem um pouco atrativo. Não é um convite que enche os nossos olhos. Venha, vamos para a igreja, lá vai ter comida boa. Opa! Quantos aqui já não trouxemos pessoas para visitar a nossa igreja com base no café cremoso que nós servimos? Meu Deus, eu já falei para um monte de pessoas, tem até Nutella no nosso café, por que você não veio ainda? Quantos de nós já não vendemos um evangelho palatável para que pessoas quisessem conhecer a igreja? Viu? Vamos lá, nossa, o louvor é uma bênção. Vamos lá, você vai gostar de ouvir uma mensagem, você vai ficar mais animado. Quantos de nós chegamos para uma pessoa no evangelismo e dissemos para ela, viu, você quer morrer comigo? Quem faria um convite como esse? Viu, vamos morrer? Nossa, você está louco? Você é nóia? O que você está pensando? Veja, queridos irmãos, que seguir a Jesus não é um convite atrativo. Veja que seguir a Jesus não implica em tornar a nossa vida mais leve. Veja que seguir a Jesus implica em nós entendermos que existe uma cruz que cada um de nós precisa carregar e passar por ela. Ou seja, o convite de Jesus não é um convite para uma pessoa experimentar uma experiência gostosa, sentir um fiozinho aqui na espinha e, ai, que delícia, que gostoso isso. Queridos irmãos, o evangelho é o chamado à cruz. Não é a satisfação humana.
não é a paz humana, não é o conforto humano, não é a prosperidade humana. Por isso, as igrejas que mais crescem nos nossos dias são as igrejas que mais vendem essas coisas: prosperidade, cura, riquezas, status, poder. Quando o Evangelho nos oferece o contrário de todas essas: é a morte, é a humilhação, a perseguição, as dores. Por que vale a pena nós fazermos tudo isso? Porque o discípulo, ele não admira a cruz, ele toma a sua cruz. Por que vale tão a pena nós passarmos por tudo isso, queridos irmãos? David Platt, o escritor que eu estou usando como fundamento dessa série, ele conta para nós a história de uma mulher chamada Ayaan. Essa mulher, uma muçulmana, criada no islamismo, desde cedo aprendeu como ela deveria viver segundo os preceitos da sua própria fé. E para o muçulmano, você abandonar a sua fé e se tornar cristão é literalmente você assinar a sua condenação, a sua sentença de morte. E certa vez, David Platt conheceu essa mulher, pregou o evangelho para ela, disse que o nosso Deus não é um Deus que precisa das nossas obras para que ela fosse resgatada, transformada, salvo, mas era um Deus que tinha pago todo esse preço e que ela precisava morrer para conhecer a Jesus, para viver o evangelho. Essa mulher entrou em parafuso. Como eu posso morrer para conhecer a Jesus? David Platt explicou: morrer para os seus sonhos, morrer para a sua família, morrer para tudo aquilo que você julga ter alguma importância, para viver a vida de Cristo. Ayaan volta para sua casa, sabendo que a sua sentença de morte já havia sido prolatada através dessa decisão. Uma mulher crente em Deus, mas que não negou a sua fé. Ela se muda para os Estados Unidos e ela consegue viver a sua vida, mas agora longe da sua própria família. Veja que a decisão dela literalmente implicava na sua morte. Ela perdeu tudo aquilo que ela tinha para ganhar tudo aquilo que Cristo graciosamente nos oferece. Queridos irmãos, o chamado ao Evangelho é o chamado para a morte, a você morrer para a sua vida, para passar a viver a vida de Cristo. Então, o torcedor é aquele que usa a cruz como um símbolo. O discípulo é aquele que carrega a cruz como um sinal da morte do velho eu. A cruz, ela confronta a nossa autonomia. Talvez nós digamos: eu sigo a Jesus, mas há áreas das nossas vidas que nós dizemos: aqui o evangelho não entra, aqui Cristo não muda, a minha agenda é minha, o meu dinheiro é meu, os meus relacionamentos são os meus relacionamentos, as minhas escolhas são as minhas escolhas, o meu futuro é meu. Mas Jesus mostra para nós que quem não toma a sua cruz e não vem após ele, não pode ser seu discípulo. Em terceiro e último lugar, o discípulo é aquele que calcula o custo antes de declarar a sua lealdade ao Senhor. Versículo 28, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Nós não estamos aqui diante de um princípio da economia, um princípio para as nossas finanças. Óbvio, precisamos ser prudentes. Mas o que Cristo está falando é sobre pessoas que queriam declarar a sua fé a Cristo, mas não estavam dispostas a cumprirem o mandamento de tomar a sua cruz. Essa ideia de eu vou seguir a Jesus até certo ponto, até que isso não custe a minha vida. O que Jesus está falando é aquilo que John Stott, num dos seus livros, disse, quando ele fala o seguinte: que existem muitas torres inacabadas no mundo evangélico. Homens e mulheres que tiveram a experiência com Jesus, mudaram a sua vida, mudaram a sua rotina, mas que em meio às provações e dificuldades, abriram mão da sua fé em Cristo Jesus, para viver aquilo que eles julgam ser a sua própria religião, mas não a fé em Cristo Jesus. Por isso, o que Jesus está dizendo é: não declare a sua lealdade, não faça um compromisso com Cristo, sem entender que isso custará tudo, toda a sua vida, que isso custará tudo. Queridos irmãos, Jesus não está escondendo em letras miúdas, como num contrato de adesão, aquelas
aquelas alíneas bem escondidinhas, dizendo que agora você, ao assinar isso, terá que pagar R$ 1 milhão no final do contrato. Sabe essas pegadinhas que às vezes a gente cai por não ter lido essas minúcias de um contrato? Jesus não está dizendo isso. Jesus está escancarando: você quer ser meu discípulo? Você precisa passar pela cruz. Você quer me seguir? Você precisa antes morrer. Ele coloca o custo do discipulado, o custo de ser discípulo de Jesus, já na primeira página, para que ninguém possa dizer: eu não fui avisado. Queridos irmãos, se o evangelho soft, ele anestesia pessoas que estão indo em direção ao inferno, ou numa outra figura, mortos que são maquiados e perfumados para irem para a condenação eterna um pouquinho mais cheirosos, o evangelho de Jesus faz com que nós renasçamos, faz com que nós sejamos regenerados para viver uma nova vida. O evangelho, sem passar pela morte, é essa figura do cadáver que está sendo perfumado e maquiado para que ele seja morto, mas um pouquinho mais bonito. Essa figura do homem que está morto, mas que recebe essa anestesia, indo para o inferno, sem sentir tanta dor. O evangelho, queridos, imediatamente nos mostra: se nós queremos seguir a Jesus, antes nós precisamos morrer. Queridos irmãos, nós somos chamados a abrir mão das nossas vidas. Somos chamados a seguir a Jesus Cristo, custe o que custar. O preço precisa ser pago e nós aqui estamos para isso. Mas por que vale a pena nós fazermos isso? Não é muito mais simples eu continuar do jeito que as coisas, continuar a minha vida do jeito que as coisas já estão? Eu ouvi uma pregação do pastor Genivaldo, ele contando uma ilustração que eu quero compartilhar com você. O pastor Genivaldo estava junto com alguns irmãos da igreja, num restaurante, quando deu a notícia do preço da venda do Neymar, lá para o Paris Saint-Germain. Papo de 1 bilhão. Ele viu aquela notícia, todo mundo assim: meu Deus, olha o valor que esse cara foi comprado. E aí o pastor Genivaldo deu um glória a Deus. E as pessoas: como assim? Será que esse cara é uma Neymarzete? O pastor gosta do Neymar tanto assim? Glória a Deus pela venda do Neymar. E as pessoas interpelaram ele: por que você disse isso? Glória a Deus. E aí ele falou o seguinte: porque esse preço é o preço justo pelo Neymar. Porque o Neymar é um craque de bola e ele merece ser pago por esse preço. Eu disse glória a Deus porque, sabe, eu também fui comprado por um preço muito, muito, muito maior do que o Neymar. Eu fui comprado pelo sangue do próprio Cristo. Mas sabe o que é o mais escandaloso? Eu não era bom. Eu não tinha graça em mim. Eu não merecia os céus. E mesmo assim, o Senhor pagou o preço para que eu pudesse viver. Eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui convocado, eu fui comprado por esse preço. Queridos irmãos, essa ilustração nos lembra o porquê vale a pena a gente fazer tudo isso. Mesmo nós não valendo nada, mesmo nós sendo miseráveis pecadores, o nosso Senhor renunciou à sua própria vida. Ele renunciou à sua própria glória, descendo dos céus para habitar entre nós. O nosso Senhor se destituiu do todo o seu poder e ele foi pregado naquela cruz. Jesus não está dizendo para nós: vão e morram na cruz. Ele está dizendo: vão e me sigam. Jesus não pede nada para nós que antes ele não tenha feito. Queridos irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Por que vale a pena nós não sermos a torcida? Porque o Senhor Jesus, ele renunciou a tudo isso para que eu e você tenha vida. Quero chamar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Eu quero chamar todos aqueles que são discípulos de Jesus, não torcedores, para se colocarem em pé. Nesse momento nós passaremos para a mesa do Senhor. Essa mesa não é da Igreja Presbiteriana dos Lagos, essa mesa é do próprio Cristo, que morreu no nosso lugar para que eu e você tenha vida. Os nossos irmãos que virão aqui à frente, quero convidar o nosso presbítero Jamil, quero chamar também o nosso diácono Guilherme para que venha aqui à frente nos auxiliar na distribuição dos elementos, e nós faremos a distribuição deles. Queridos irmãos, se você está em paz com a igreja, se está em paz com o nosso Senhor, se você não está sobre uma disciplina, se você já foi batizado, se você já foi regenerado, você é convidado a participar dessa mesa.
A palavra de Deus nos diz que quem come desses elementos sem saber o que está fazendo, está tomando condenação para si. Por isso, se você ainda não é um cristão, se você ainda não passou pela cruz, se você ainda não foi recebido na igreja, você se abstenha disso. Que isso sirva como um incentivo para que você tome esse próximo passo. Nós serviremos aos irmãos, os irmãos, ao receberem os elementos, se assentarão. Depois que toda a igreja tiver sido servida, eu farei um sinal, os irmãos se colocarão de pé. Nós, juntos, cantaremos o cântico, conduzindo pelos irmãos do louvor, e ao final dele, nós participaremos da mesa do Senhor. E assim, façamos isso com toda alegria e devoção ao nosso Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Santo e maravilhoso Deus, te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Perdão porque muitas vezes andamos num caminho de torcedores, de admiradores, de fãs de Jesus. E muitas vezes, ó Deus, não quisemos trazer o Senhor para dentro da nossa casa, dos nossos negócios, da nossa família, para que o Senhor não nos confrontasse. Ó Deus, nos purifica, nos limpa, nos lava no teu sangue. Nós que fomos comprados pelo Senhor, sem merecermos, nós pedimos perdão, Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam derramadas sobre nós. Ó Deus, queremos consagrar esses elementos, que no nome de Jesus sejam um alimento para a nossa alma, edificação para a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. O nosso Senhor, nos últimos momentos da sua vida, Ele chamou a sua seleção, aqueles que Ele convocou, aqueles que não tinham nenhum prestígio, não eram homens hábeis, homens que tinham habilidades extraordinárias, eram miseráveis, pecadores, como eu e como você. E Jesus não chamou esses para irem atrás dele apenas, mas para que eles fossem formados como seus discípulos. E nessa mesa, quando Jesus estava com a sua seleção, Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Comam do pão. De semelhante modo, nosso Senhor, depois de ter partido o pão, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da salvação, o cálice da nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus que foi derramado por gente que não merecia. O sangue de Cristo que foi derramado por miseráveis pecadores, que agora eram chamados filhos de Deus. Bebam do cálice. Santo e maravilhoso Deus, como é bom, Senhor, nós sabermos que somos teus filhos, que fomos chamados para ser a sua seleção. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, a nós tomarmos a sua cruz, Senhor, a tomarmos a cruz que nos é devida, a morrermos para nós mesmos, para viver a tua vida aqui nesse mundo. Que esses elementos sejam um alimento da nossa alma, que nos fortifiquem e que seja sempre, Deus, como um sinal da nossa aliança no teu sangue, ó Deus. Abençoa a tua igreja aqui reunida, nos faz a cada dia mais parecidos com o Senhor, homens e mulheres fiéis, comprometidos com o Senhor, em nome de Jesus, amém.